Olá pessoal do nono ano, mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao nosso sistema de aulas gravadas e hoje eu destaco uma discussão e consequentemente traço um paralelo com relação ao pensamento. É claro que quando eu falo aqui pensamento, eu estou traçando um paralelo entre pensamento e liberdade. É algo extremamente complexo, porque quando nós nos referimos à capacidade de pensar, logo nós tendemos a atrelar o pensamento a um ser distinto, que é o homem. Então, o homem passa a ser a medida para a execução da atividade pensar. E quando eu falo em pensamento, eu estou falando na capacidade de deliberar, da capacidade de decidir o que influi diretamente na sua vida e em torno dela. Eu espero que você me acompanhe, porque essa discussão é algo extremamente complexa, mas ao mesmo tempo que é complexa, faz parte do nosso cotidiano. Portanto, o homem pensa, ponto. Esse pensamento é fundado a partir das concepções humanas de um determinado tempo. Ponto. Eu não posso aqui querer que os nossos pais, os nossos avós, por exemplo, pensem igual a nós pensamos. Porque o tempo em que eles têm inserido é um tempo longínquo ao nosso. Portanto, esta inserção dentro de um determinado tempo histórico faz com que o pensamento se modifique ao longo das gerações. E quando eu falo nessa modificação ao longo das gerações, eu estou enfatizando a premissa de que não existe um pensamento uniforme. O pensamento é relativo e vai se relativando conforme o sujeito e o modelo de sociedade que ele está inserido. O fato é que ao longo da história do homem, o pensamento é algo extremamente discutível. Principalmente porque este, de alguma forma, está sempre atrelado à liberdade, que é a nossa discussão do nosso conteúdo. E atrelado à liberdade nos conduz de imediato a uma reflexão que nós apresentaremos com mais incisão mais adiante. Portanto, a grande pergunta que se segue é: o homem pensa de determinada forma porque nasceu com essa habilidade ou porque ele é livre para pensar desta forma? Então, há duas vertentes da balança. O homem e a sua capacidade natural, determinada pela natureza, e o homem pensa porque é livre para pensar. Há duas vertentes filosóficas que vão discutir completamente em sentidos opostos essa capacidade humana de pensamento. Mas se nós fôssemos discutir historicamente a história da
filosofia do pensamento da humanidade, nós discutiríamos um leque imenso de discussão, autor por autor. Mas não é nossa pretensão fazer isso nesse exato momento. Lá no nível médio, talvez o professor de filosofia de vocês irá abordar desse viés. Contudo, o que eu quero que você entenda de imediato é que não se pode dizer que o pensamento do homem está preso nem somente à natureza, nem à liberdade. E quando eu me refiro aqui à liberdade, eu estou me referindo ao ambiente em que ele vive. Na verdade, o que se constrói nas nossas mentes está atrelado a um conjunto de sensações, tanto abstratas como material. Ou seja, eu não sou nem 100% natureza e nem 100% ambiente. O que é que eu quero que você entenda? Que você não pensa 100% por meio da natureza, das suas sensações naturais, e nem pensa 100% mediante as suas condições ambientais. Então, há uma mistura entre as condições materiais concretas, o mundo que nós vivemos, e a sua natureza interna como ser humano para a execução do pensamento. O fato é que dentro dessa concepção nós citamos um famoso autor existencialista chamado Jean-Paul Sartre, que nós iremos estudá-lo com mais ênfase nas nossas próximas aulas. E dentro de uma de suas obras, ele diz: o homem está condenado a ser livre. O homem é condenado a ser livre? Sim. O homem é condenado a ser livre porque ele não pediu para nascer, mas é responsável por tudo aquilo que ele vier a ser. Portanto, essa frase de Jean-Paul Sartre traduz bem a ideia que nós estamos discutindo. Ou seja, nós, por mais que nós sejamos escravos de alguma coisa, nós escolhemos ser escravo. Por mais que nós não queiramos executar determinada coisa, só o fato de nós decidirmos em não executar significa que nós somos livres. Portanto, a responsabilidade e a condução da sua vida está nas suas mãos. Portanto, dentro dessa perspectiva, nós seres humanos somos, na verdade, um emaranhado entre determinismo, a natureza que determina a nossa conduta, e o ambiente que faz com que nós nos atrelemos às nossas vontades de alguma forma. Dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que o homem, de um modo geral, passa a ser a medida de todas as coisas, como afirmara um filósofo grego chamado Protágoras. Então, o homem é a medida de todas as coisas. A partir do quê? A partir da sua existência, a partir da sua capacidade de pensar. Então, é claro que muitas das vezes esse pensamento não agrada a todos. Porém, nós não podemos deixar de enfatizar essas questões. Acompanhado esse nosso pequeno trecho de reflexão, eu postarei uma atividade relacionada a essa discussão
da figura central humana com relação ao homem, e eu gostaria que vocês respondessem e postassem no meu privado, ok? Você tira uma foto e posta no meu privado. Então eu espero que o meu comentário sirva de base para que você possa ler um textozinho que eu estou postando seguido dessa aula, para que você possa responder alguns questionamentos que seguem o texto. A aula de hoje é isso. A aula de hoje é mais um esclarecimento com relação ao texto que segue, ok? Bons estudos e boa aula!